Olá pessoal, estou aqui para falar do professor Maurício, essa pessoa fantástica que tem inspirado a muitas pessoas nessa campanha muito bacana, que vários ex-alunos e várias pessoas que nem têm contato com o professor Maurício nunca tiveram a oportunidade, a feliz oportunidade de ser aluno, de ser colega, tiveram a oportunidade de ter o contato presencial com ele, né? Para contar a história do professor, eu preciso contar um pouco da minha história. Afinal de contas, ele influenciou muito no que eu sou hoje. Eu conheci o professor Maurício no ano de 90. Eu estava saindo da escola municipal de Petrópolis. Eu sou de uma família muito humilde, bastante simples mesmo, um bairro bastante simples de Petrópolis. Recentemente eu vi o Karnal, um historiador, comentando que algumas pessoas nascem já meio que condenadas, né? E eu acho que eu me encaixo um pouco nesse perfil, né? Pessoas simples, bairro simples. A minha família não tinha ninguém formado, ninguém que tinha tido... Ninguém formado já no primeiro momento. E além disso, né, se você não tem ninguém formado, você necessariamente não tem ninguém que tenha que seja um exemplo, né, de sucesso, ou seja, alguém que tenha se formado e que tenha obtido êxito, né, que tenha tido retorno direto ali daquele investimento, daquele período, né, que a gente passa ali se dedicando à nossa formação, né? Então eu não tinha nenhum exemplo do tipo. E eu tenho a felicidade de ter uma mãe que é única e ela teve um ato heróico. Ela pegou todo o dinheiro dela de fundo de garantia, na verdade, todos os anos. A minha mãe trabalha desde os 15 anos de idade. Ela pegou todo o dinheiro dela. Na verdade, o patrão dela mandou ela embora e ela pegou todo o dinheiro e colocou na poupança. E investiu todo o dinheiro dela na minha vida, naqueles anos, né? Nos 3 anos do ensino médio. Porque lá em Petrópolis não tinha segundo grau, né? Hoje ensino médio de qualidade no ensino público, né? Na rede pública. A gente tinha que ir para a rede particular. E a minha mãe, ela teve esse ato heróico e que para mim foi importantíssimo porque foi a oportunidade de conhecer o professor Maurício, né? Ao longo do curso, né, do tempo que eu estive em contato, eu vi vários alunos que passaram a ter bolsa, que passaram a ter um monte de ajuda do professor. E aí eu sabia que minha mãe estava fazendo um esforço muito grande para eu estar naquela escola, mas eu via alguns colegas numa condição ainda mais precária. E como minha mãe estava muito comprometida, foi bacana, porque o que eu sou hoje, ela percebe assim que ela teve um ato heróico e assim é um presente para ela me ver na condição que eu estou hoje, né? Então, de alguma maneira foi muito bacana esse ato dela. Mas então, nesse período, a minha mãe teve que ouvir muita coisa, porque como eu não trabalhava, eu até pegava uns trabalhos esporádicos, né, durante o ensino médio, né, durante o segundo grau. E muita gente comentava, falava, seu filho vai virar vagabundo, seu filho não vai querer saber de trabalhar, que isso aí não vai dar retorno. Umas amigas de trabalho, colegas de trabalho, né, comentavam, olha, você está botando teu dinheiro todo isso aí em vão, isso aí não vai dar em nada. Eu não conheço ninguém que tenha tido sucesso com isso. E o que acalmava, o que equilibrava muito as forças era de fato o professor Maurício. Ele deu o primeiro contato, isso lá em 90, ele já sempre apontou, colocou um alvo para mim, ó, universidade pública, né? Essa era a meta, né? E eu não sabia o que era universidade, então o professor foi a pessoa que me apresentou a palavra universidade. Você numa família simples, num bairro simples,
Você não tem muitas aspirações, essa questão do estar condenado, isso é bem realidade, então você não tem noção das coisas. Era uma época também que não tinha internet, né? Na década de 90 a gente não tinha internet, celular, nada do que tem hoje. Então era muito difícil de saber o que se tinha de oportunidade e que era possível alcançar. Eu tinha dificuldade, por exemplo, na época do vestibular tinha isenção de taxa, né? As pessoas mais simples, mais fortes, poderiam pagar, poderiam ter isenção na inscrição do vestibular. E as pessoas simples de Petrópolis não tinham esse acesso porque você tinha que ir presencialmente na universidade. Então você tinha que pagar a passagem de ônibus para ir até lá, entrar em fila. E só a passagem de ida e volta já era o valor da inscrição do vestibular. Então é o tipo de oportunidade que a gente não conseguia ter, né? Mas assim, o Maurício ele sempre apoiou em tudo. Sempre deu muita força, sempre uma coisa que eu admirei, sempre admirei muito. Eu sabia que eu tinha uma condição muito precária, né, em relação a muitos dos meus colegas de turma, mas o Maurício sempre tratou a gente de forma muito igual. E isso, assim, eu não via, eu me sentia respeitado estudando como professor. Né? Isso é uma coisa muito bacana, né? Para quem sempre foi de alguma maneira discriminado, segregado, você ser tratado como igual, isso é ímpar. Mas para quem conhece o Maurício, sabe que isso aí não é nenhuma novidade. O Maurício, ele é admirável na conduta, na postura, por exemplo, na escola, na verdade, na vida, ele sempre ficou incomodado de pessoas que não estudavam. Não podia não estudar. Então, faxineira, a secretária Eva, por exemplo, uma das engajadoras dessa campanha, todas as pessoas que têm algum contato, que estão na vizinhança do professor Maurício, ele ficava tiririca, como ele costumava dizer, daquela pessoa não estar estudando. Porque ele sabia que, na verdade, aquela pessoa não estava aproveitando uma oportunidade de crescer, de amadurecer, seja intelectualmente, né, profissionalmente, mas seja pessoalmente mesmo, como cidadão. Então ele ficava muito incomodado quando as pessoas não estudavam, né? E na escola ele botava todo mundo para estudar. Então é um cara apaixonado pela educação, né? Um cara que eu nunca vi nenhuma vaidade, nada, coisa impressionante, né? Seja de roupa, restaurante, carro, nunca vi absolutamente nada. A paixão dele era pela educação, era pela formação das pessoas. Né? Apesar de ele não estar mais dando aulas, mas continua sendo uma pessoa ímpar. Tem uma coisa que ele se orgulhava e eu ficava muito admirado de ver, né? Bem, eu consegui, depois dos 3 anos de muita luta, muita batalha, entrar para a faculdade. E aquilo ali foi uma conquista absurda. Eu lembro como se fosse ontem, né? Quando eu fui encontrar o professor Maurício depois de fazer a matrícula. E ele falou, olha, veja como são as coisas, né? Quando a gente batalha pra caramba, mas não tem o êxito, as pessoas olham para você e dizem, né, normalmente pelas costas, ele estudou, mas não estudou tanto assim, né? Agora, quando você conquista, não, eu vi aquele aluno, aquela pessoa se dedicar muito, né? Então, as pessoas às vezes têm uma opinião um tanto variável. E ele não falou nada da opinião dele, mas é óbvio que ele sabia o quanto eu tinha batalhado por aquela vaga e que mesmo que eu não conseguisse, eu tinha o mérito de ter, né, batalhado, de ter crescido, de ter evoluído. Mas então eu entrei para a faculdade e passei 4 anos e meio na faculdade. Não reprovei em nada. Isso atribuo muito à disciplina de estudo que o professor Maurício me passou ao longo daqueles anos, né? De você se preocupar em aprender as coisas efetivamente. E dali, depois da graduação, fiz mestrado, fiz doutorado. E hoje eu sou professor da Universidade Federal Fluminense. É algo inacreditável. Em 90 eu não sabia o que era uma universidade. Em 2006 eu estou entrando para a universidade como professor. Vocês devem fazer ideia do quanto isso causa em termos de transformação para uma pessoa, né, um cidadão.
dignidade, né? Respeito, algo que o Maurício sempre teve com todos nós, né? Com todos os seus alunos, com seus colaboradores, as pessoas que trabalhavam na escola. E agora a gente poder disseminar essa igualdade, esse respeito, né, ao próximo, isso é muito importante. E ao longo desses anos, né, de estudo, de trabalho, eu sempre procurei manter contato com o professor, porque é uma pessoa que sempre me inspirou. Então, nas férias, eu sempre procurava reservar um dia para ir bater um papo com o Maurício. Como já disseram, o Maurício não é um cara para você conversar 15 minutos, né? Então, a gente dedicava um dia para ficar algumas horas conversando com ele. E ele normalmente tinha lá os seus enigmas, as suas histórias, uma pessoa extremamente inteligente, né? Extremamente culta. E uma das coisas que eu estava comentando de vaidade, né? Uma coisa que era, você sentia um pouco da vaidade dele. Ele, ao longo dos anos, ele preparava, normalmente era uma parede principal assim de entrada. Ele colava uns papéis com os aprovados daquele ano do vestibular, normalmente universidade pública. Na verdade, ele era o que era sempre a meta, né? Então ele listava lá o nome da instituição, o nome dos alunos, e era muito emocionante quando eu ia cada ano e visitava e via aquele painel renovado e via que atrás daquelas folhas, daqueles nomes, podendo ter histórias como a minha, né? E que a gente via na prática pelos depoimentos que o pessoal tem produzido aí, que muita gente foi transformada, né? Teve sua vida transformada em função do professor Maurício. E aí eu sempre senti um certo orgulho dele, né, de ver aquele painel, mas ele via aquilo com naturalidade, porque na verdade aquilo ali é fruto de muito esforço, muita dedicação dele e das pessoas, né, que compravam a ideia dele. Depois de passar para a universidade, eu acabei me mudando, né? Hoje eu sou professor em Rio das Ostras. A Universidade Fluminense tem um campus em Rio das Ostras. E Rio das Ostras fica em torno de umas 3 horas e meia de Petrópolis, né? Então é um pouquinho mais distante, e aí acabou diminuindo um pouco a frequência. Já há alguns anos eu não ia a Petrópolis enquanto era professor. E aí, recentemente, coisa de algumas semanas atrás, me adicionaram no grupo no Facebook, falando da situação, da condição que se encontrava o professor. E quando eu vi aquilo, foi muito, muito complicado, né? Que falava de condição financeira, de condição psicológica, né, emocional, em função da situação que ele se encontrava. E foi difícil, eu fiquei meio chocado. E eu passei aquelas semanas, na verdade, logo que eu soube, no dia seguinte eu tomei a decisão que eu queria encontrar o professor onde quer que ele estivesse, né? E isso levou um certo tempo. Foram umas 2, 3 semanas até conseguir marcar com o professor, em função da minha agenda e um pouco da disponibilidade dele, né? A gente marcou num fim de semana, com o auxílio da Eva, com o auxílio do genro, do professor que é com quem ele mora, né? Ele mora com a filha e com o genro hoje, em função da condição que ele se encontra. E eu estava com certo receio, porque alguns dias antes o genro falou para o Maurício que tinha uma pessoa, né, um aluno que queria encontrá-lo, e mostrou minha foto. E o Maurício comentou que achava que lembrava de mim. E aquilo para mim foi assustador, porque é uma pessoa extremamente inteligente. Eu tinha muito receio dele estar com Alzheimer ou qualquer coisa que, por mais que a gente saiba que são coisas que acontecem na vida, mas uma pessoa extremamente inteligente, que dedicou a vida a tanta gente, eu achava que a história não podia acabar daquele jeito, né? Então, fui encontrar com ele com uma certa angústia, com uma certa preocupação ali excessiva, mas felizmente quando
encontrei com ele, olhei para ele no olho, que o Maurício é muito de olhar no olho, né? E eu gosto muito disso, né? De você olhar para a pessoa e saber, imaginar ou perceber já o que ela está pensando, o que ela está sentindo. O Maurício é muito assim, ele é muito emocional. E ele olhou no meu olho e disse: nossa, mas não mudou nada. Aquilo ali foi um alívio tremendo e eu me senti confortado, me senti seguro, como sempre me senti do lado dele. Na verdade, ele sempre foi esse porto seguro para muita gente, né? Aquela pessoa que a gente podia contar para qualquer coisa, em qualquer momento. E aí, logo em seguida, ele também me emocionou bastante nesse nosso encontro, porque ele começou a falar para mim de todos os problemas. Da mesma maneira que uma criança fala para um pai de alguma aflição, de alguma coisa que esteja sentindo, sem nenhum pudor, sem nenhuma preocupação excessiva, né? Simplesmente abrindo o coração. E ali, assim que a gente se encontrou, ele de um shopping, a gente saiu andando no corredor e ele começou a contar tudo que estava acontecendo, sem eu perguntar absolutamente nada. Então, eu fiquei aliviado, né, por ele estar são, por ele ter me reconhecido e na verdade estar reconhecendo todos. Ele não está com nenhum problema psicológico sério, ele está emocionalmente abalado por tudo que tem acontecido com ele. A questão financeira, né, bastante complicada. E sair daquele encontro decidido: não, Maurício não pode ficar desse jeito, a gente precisa fazer de tudo para que ele seja minimamente reconhecido, né? E é uma coisa, vocês observem, eu sonhava com o Maurício, sei lá, recebendo uma medalha, fazendo uma festa, reunindo vários ex-alunos, como aconteceu recentemente com o meu professor, meu orientador de doutorado. E, na verdade, agora a gente está fazendo um movimento para sanar dívidas dele, sabe? Dar a ele uma condição mínima de sobrevivência. É muito complicado, na verdade. A gente devia estar batalhando para que ele fosse reconhecido, recebesse, sei lá, medalha de honra ao mérito lá de Petrópolis, recebesse um título em alguma universidade, como a UF, né, ou a FRJ. Na verdade, ele colaborou tanto com essas instituições que ele deveria ser minimamente reconhecido. Mas a gente está nessa campanha, na verdade, para trazer um mínimo de dignidade para uma pessoa que trouxe dignidade para tanta gente, para tantas famílias, né? É um cara raro, um cara único. Então, assim, eu gostaria do fundo do coração agradecer a todas as pessoas que têm contribuído, né, com essa campanha. Pessoas que conhecem, pessoas que não conhecem dele. A gente tem lido, tem visto depoimentos maravilhosos, né? E pedir para as pessoas que ainda não contribuíram, que contribuam, que essa campanha é uma campanha... não tem palavras, né? É para um cara que é espetacular, ele é sensacional. E eu espero que, se vocês ainda não encontraram, que vocês encontrem algum professor Maurício, alguma pessoa Maurício na vida de vocês, que isso aí vai mostrar para vocês que a vida vale a pena. Obrigado, pessoal.